Quando você ganha grana, coloque essa grana onde ela gere mais grana. Quando a bolada veio, eu já estava preparado para matar no peito, driblar o goleiro e meter o gol, entendeu? Já que você não jogava bola bem, pelo menos você consegue fazer a analogia bem pros Tipo negócios. eu nunca fui instintivamente um empresário de um negócio só. Eu nunca me apaixonei por um negócio. Hoje eu vejo claramente que eu gosto é do game. Como é que foi o surgimento assim, da sua primeira empresa? Então você decidiu empreender. É muito bizarro quando eu olho para trás e vejo que eu sempre queria ser empresário. No meio da minha jornada jogando poker, eu já ganhava muita grana jogando e dando aula. O Poker Strategy, que eu dei lá o prejuízo para eles de $500, depois eles me contrataram e eu trabalhei para eles uns 3 anos, dando aula para a galera que eles davam a grana. Mesmo nesse, mesmo no ápice da minha carreira, ganhando muito dinheiro jogando e dando aula, eu procurava empreender. Então eu criava site de poker, criava blog de poker, criava escola de poker, criava várias coisas. Só que todas deram errado. Porque muito pouco conhecimento de como fazer muito bem um negócio dar certo. E aí, no final da minha carreira, eu fui resolver uma dor minha, que era o saque. Quando eu tinha que sacar de um site de poker, ele demorava tipo 15 dias, 20 dias para o dinheiro cair na minha conta. E na época o dólar estava 2,30, chegava lá a 1,90. Tinha um spread grande ali do meio, que era site, banco, sei lá mais quem. E aí eu comecei a vender os meus ganhos para jogadores que queriam depositar. E eles tinham a mesma dor. Que quando eles queriam depositar, demorava, e se o dólar estava 2,30, caía para eles a 2,60. Então existia o ganho em quem saca e em quem coloca a grana lá. E aí eu criei um site que unia as duas pontas. Os jogadores que queriam sacar e não queriam perder tanto, e os jogadores que queriam depositar e não queriam pagar tanto a mais. E eu ainda solucionei o problema do tempo, de esperar tipo uma semana, 2, para a transação ser feita. Então começou muito pequeno, muito orgânico. Só pra eu entender, e enfim, todo mundo que tá assistindo entender, era como se fosse o seguinte: o cara tá lá jogando online, tá jogando poker, ele quebrou. Aí ele quer colocar mais $100. Se ele quebrou e ele quer colocar mais $100, tinha que esperar esse tempo ou era para novos cadastros, tinha que esperar esse tempo? Não, tinha que esperar. Então assim, o cara tá lá jogando, quebrou, pum, só daqui 2 semanas continua. Tipo assim, exagerando 2 semanas, mas assim, ele não podia colocar na hora e continuar. Não, beleza. Na hora não. Hoje ele já consegue fazer isso, sei lá, em 30 minutos, 1 hora. Tipo, já tá bem mais rápido. Tá, mais rápido. Só que 12 anos atrás, não. Era bem mais lento. Então, era isso. Eu comecei a unir essa galera. E aí... Falando no linguajar, você começou a resolver um problema. A resolver o problema. E a empresa foi indo bem devagar, muito amador. Foi uma grande escola para mim. Cada ano aprendendo alguma coisa a mais. E essa empresa existe até hoje. Então foi a primeira empresa que deu certo e que me gerou caixa também. Que é a DM Credit. Exatamente. E, enfim, você falou que foi uma escola, né? Que foi um aprendizado muito grande, foi dando certo. E quando a gente fala dando certo numa empresa, normalmente é assim, dando lucro. Foi dando dinheiro. Como é que foi sua decisão de
expansão da empresa, de se tornar sócio da empresa, de montar outros negócios, de montar outros negócios afins? Como é que foi essa ramificação foi acontecendo aí depois da ADM? Bom, em 2014, eu pensava que eu era um bom gestor. E eu não era. Hoje eu sou. Em 2014, não. E aí, como eu pensava que eu era um bom gestor, a DM ela já rodava sozinha. Eu tinha um bom caixa. E aí eu vou fazer outro corte voltando lá atrás, só que agora na minha adolescência eu sempre fui muito nerd. Então eu sempre li muito. E eu me interessei por livros de finanças, educação financeira e resumo é quando você ganha grana, coloque essa grana onde ela gere mais grana, que pode ser até mesmo um investimento bancário, que é o mais simples possível, mas ela vai gerar mais grana. E não coloque onde gere despesa, que é comprar um carro muito caro, comprar uma casa muito grande, muito maior do que você precisa. Então, quando a bolada veio, eu já estava preparado para matar no peito, driblar o goleiro e meter o gol, entendeu? Já que você não jogava bola bem, pelo menos você consegue fazer a analogia bem pros negócios. Tipo isso. Aí enfim, você tinha muito caixa, tava dando certo, então hora de... Eu achava que eu Pai era rico, pai pobre, um bom gestor, né? eu tinha grana e tinha tempo. Então eu falei, vou tentar abrir outras coisas. E aí eu muito transparente nesse jeito meu, meio direto nas coisas, peguei uns 20 amigos, mandei e-mail para eles, tô com grana, tempo e inteligência, mas não com essa palavra que eu achava que eu conhecimento tinha. De gestão. Conhecimento. Alguém aí tem algum negócio precisando de investimento? E aí eu entrei de sócio em um buffet de festas. E foi outra grande escola também. Eu devo ter ficado lá uns 2 anos, mais ou menos. Não deu certo, eu saí. Eu acho que esse buffet pivotou para outras coisas depois. E ele existe até hoje. Não sei que com essa crise agora, ele como é que tá. Mas até antes dela tava ok. Então foi isso. E eu nunca fui instintivamente um empresário de um negócio só. Eu nunca me apaixonei por um negócio. Hoje eu vejo claramente que eu gosto do game. Eu gosto de estar lá, comprando empresa, expandindo ela, fazendo ela crescer, aplicando os meus conhecimentos. Obviamente que você vai para uma área que tem coisas a ver com você, só que o último passo disso, que eu já estou adiantando o nosso meio para o fim, mas aí a gente volta para trás, é você ter uma tese de investimentos. Eu invisto em empresas assim, coloco tantos mil por tantos %. Isso. Mas esse é o final, vamos voltar lá. E aí, enfim, você entrou nesse buffet, você acabou decidindo sair, e depois também teve uma vamos chamar assim, expansão de outros negócios relacionados ao meio, né? Relacionados ao que já era um business de sucesso. Conta um pouquinho do que foi essa expansão, então, esse aqui tá dando certo, esse aqui é um negócio afim, esse aqui pode dar certo, esse aqui é um negócio afim. Acaba que quando você tá no meio, outras coisas similares começam a aparecer. Então, o que foi dando certo aí nessa expansão, depois do buffet? Em 2014, eu achava que era bom, mas eu era ruim. Em 2021, falando muito abertamente, eu sou extremamente bom, tipo, muito acima da média. Só que não foi de um dia para o outro que isso aconteceu, foi um crescimento. E aí em 2015 ou 2016, eu já pensei, eu vou tentar abrir uma coisa que tenha relação com o meu business atual e que pode ter sinergia, e eu vou ver o que está dando certo no mercado. E aí o que eu
pensei foi, existe um time de pôquer que ele já existe há 7 anos e eu conheço os donos e eles estão bem. Então isso tudo indica que isso dá muito dinheiro. Beleza. O que é um time de pôquer? É você pegar uma pessoa, mais ou menos o que a Poker Strategy fez comigo lá no início. Você pega uma pessoa, você dá dinheiro para ela, você dá conhecimento técnico para ela e divide parte dos lucros com ela. Então, eu chamei um colega que durante muito tempo ele foi o melhor jogador de pôquer do Brasil. O nome dele é Yuri. E aí a gente fundou o time da Forra, que era um time de jogadores de pôquer com essa proposta específica. Cada um colocou uma grana e a gente chegou a ter 100 jogadores ao mesmo tempo e deve ter passado pelo time mais ou menos 2.000 jogadores ao longo de uns 4 anos mais ou menos que esse time existiu. E ele foi muito bom, que ele ajudou muito a DM Créditos, gerando estoque para ela vender. E aí eu consegui uma quantidade de estoque grande, eu tinha muita oferta de estoque, eu podia pagar menos para o resto do mercado no estoque que eu queria comprar. Não é estoque, mas na oferta de fichas para os depositantes comprarem. E foi bom, foi um ganha-ganha dos dois lados. Mas aí depois de 4 anos, já tinha uns 8 anos que eu tinha parado de jogar e pôquer evolui muito rápido. Então hoje eu sou um jogador mediano para ruim e em 2010 eu era muito bom, porque o jogo já mudou muito e eu não estudei. Quando eu digo mediano para ruim é num ambiente de alta performance. Sou tipo jogador de futebol com 40 anos, que ele faz o básico ali e não mais corre para todo lado. E o Yuri estava tendo muito sucesso na carreira dele, que mesmo a empresa dando muito resultado, não fazia sentido ele continuar ali. Então a gente fechou essa empresa. Então essa foi a segunda empresa que também me gerou um bom caixa.